Então, meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa família. Antes de mais, vamos orar, por favor. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares onde estão os teus filhos reunidos para juntos meditarmos na tua palavra. A tua palavra é a verdade, é ela que nos liberta, nos sara, nos edifica. E nós confiamos na tua presença, Pai, nesta manhã, para que pelo poder do Espírito Santo possas tocar em cada um dos nossos corações, de cada membro familiar e dos que estarão a ouvir essa mensagem ao redor do mundo. Pai, te suplicamos o perdão de todos os nossos pecados e faltas. Conosco nesta live queremos trazer todos os nossos filhos, familiares, amigos ao redor do mundo. Suplicamos tudo em nome de Jesus. Amém. Ora, muito obrigado a todos. Eu quero saudar a cada um de vocês, em particular nesta manhã. E eu estou aqui mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. O texto que eu escolhi nesta manhã é 1 de Pedro 2:9. Quem tiver aí a sua Bíblia, por favor, pegue. 1 de Pedro 2:9. Vamos abordar o sujeito da família. O que é, na verdade, uma família? Queridos irmãos e amigos, pelos escritos, pelas Sagradas Escrituras, nós sabemos que nós viemos de uma criação. Deus criou-nos segundo a sua imagem e semelhança, não no aspecto físico, obviamente, mas que Deus nos criou com a capacidade de podermos escolher entre o bem e o mal, fazer coisas boas, termos o processo da procriação, porque Deus é o Criador, temos o poder livre-árbitro de escolha. Então, olharmos para tudo do quanto nos fala a palavra de Deus, a família deu início lá no Éden. A Bíblia fala claramente que Deus criou o homem segundo imagem e semelhança e Deus fez-nos através do pó da terra. Deus soprou nas narinas de nossos primeiros pais esse sopro do qual eu vou poder falar com vocês. Assim, do mesmo jeito foi que Deus pôs o seu poder, o seu espírito em cada um de nós. Nós somos partículas, parte do poder do Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus invisível. Por isso, por ele ser invisível, precisamos de fé para podermos crer e acreditar em tudo quanto ele já falou. O princípio da criação deste mundo, irmãos, teve início com a criação de seres humanos. E Deus formou, diz a Bíblia, que Deus formou o homem e da costela do homem extraiu a mulher. Então é muito importante. Vejam bem que a família é uma coisa tão sagrada, tão importante para nós vermos. Deus vai extrair da costela do nosso pai, Adão, e vai criar a mulher. E dentro da mulher, ele criou uma coisa que o homem não tem: a possibilidade da fecundação. O homem, ele é o que dá origem na nossa vida, através da relação com a sua esposa. Deus disse a Adão e Eva: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Esse foi o propósito
de Deus criar um homem e uma mulher. Então nós vemos que, a partir daí, a família começou no Jardim do Éden. Quando uma família se mantém nos caminhos de Deus, ela é próspera, ela é feliz e ela faz sucesso dentro da sociedade. Na maior parte dos tempos, nós olhamos para a nossa sociedade e vemos que muitos de nós temos problemas. Não porque nós não queiramos o bem, mas porque o mundo nos enrola nessa situação. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E meus irmãos, meus queridos familiares, se nós queremos ter sucesso com a nossa família, é bom que comecemos a olhar para a palavra de Deus. Tudo começa por uma família. A família é o núcleo da sociedade. E sempre que nós olharmos para uma família como uma família de Deus, nós vamos nos lembrar de viver sobre os frutos do Espírito de Deus. E nós vamos ver tudo isso nesta manhã. Mas vamos ao texto de Pedro 2:9. Vamos ao texto de 1 Pedro 2:9. Perdão, eu não posso receber ninguém neste momento. 1 de Pedro 2:9 diz assim a palavra de Deus: mas vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas e vos transportou, vos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aqui nós podemos ver o quanto é importante da maneira como Deus nos vê, a cada um de nós. Embora temos crescido da barriga de uma mãe, temos um pai terreno, mas nosso Pai Celeste, o Criador de todas as coisas, vê a grande importância de cada um de nós como família. Vejam que Deus não nos diz individualmente. Ele fala para a coletividade, todos nós, seres nesse planeta Terra. Nós somos uma geração eleita, escolhida. Sacerdócio real. Sacerdócio porque o pai deve ser o sacerdote de um lar. O presidente de uma república, de uma nação, deve ser o sacerdote da nação. E assim por fora. Nação santa. Deus nos vê como um povo santo. Por quê? Não porque nós não pequemos, mas porque a Bíblia nos chama assim. Somos um povo separado de outros povos. Por quê? Bem que nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas dentro do mundo estamos nós para fazer luz ou contrapor as más ações do mundo. Por isso temos que ser a luz do mundo. Como uma família de Deus, nós temos que ser exemplo, temos que ter meios e métodos de como vivermos neste planeta. A Bíblia nos ensina tudo isso. Somos uma nação separada de todas as nações ou de todos os povos da terra. E nós vamos dizer, mas será que neste mundo existe um povo de Deus? Meus irmãos, temos média de 42.000 religiões no mundo. E, sinceramente, se nós passarmos a peneira,
99,9 das 42 mil religiões, o povo está a perecer. E por quê? Por que que nós, como família na Terra, não somos um povo próspero? Não somos um povo abençoado? É mais rápido nós vermos alguém que mata, destrói, faz coisas indignas, ser um homem próspero na Terra. Porque a esse o diabo não vai atacar. A quem já está enquadrado na sociedade maligna, o diabo não tem nada a ver com eles. Mas tu, meu irmão, minha irmã, quando tu te decidires olhar para a palavra de Deus e seguir os caminhos de Deus, aí sim, o inimigo vai começar a atacar. E está aqui a grande importância de nós podermos nos proteger pela palavra de Deus. Não há nada que nos proteja senão que a palavra de Deus. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida, dois poderes divinos, estão no poder da nossa língua. E tudo quanto nós vamos falar, começando pela nossa esposa, esposo, filhos, são palavras que têm que ter edificação. Palavras de construção, não de destruição. É tão importante nós vermos isso. Nação separada, somos um povo visto à parte de todas as sociedades da Terra. Quando nós abdicamos na palavra de Deus. Povo adquirido por Deus. Por quê e para quê? Por que que Deus criou essa família? Nós não somos já uma família qualquer. Vamos pôr o exemplo: quem bebe, fuma, mata, rouba, esfola. Essa pessoa não tem nada a ver com esse contexto familiar aqui. Mas quem busca os frutos do Espírito, do qual vamos ver daqui a pouco, vivendo nesse fruto do Espírito, nós somos vistos como um povo de Deus na terra. Somos vistos como a verdadeira família de Deus. Ora, a família começa em casa e acaba na sociedade. Se nós educarmos uma família, os nossos filhos, dentro da palavra de Deus, lembra muito bem a minha mãe, eu era muito jovem. E a minha mãe sempre dizia: aprendam, porque eu não vou viver para sempre. Os professores fazem a mesma coisa. Eu tive um professor muito bom e uma professora que me dizia assim: se tu queres ser alguém na sociedade, aprende, porque eu não estarei contigo. Tu vais crescer e vais ser maior do que eu. É verdade que quando somos jovens a gente não quer saber do professor, não queremos saber de Deus, não queremos saber de nada. Queremos curtir a vida do jeito que ela vem. E não é fácil. Então, este texto, meus irmãos, tem tudo a ver com cada um de nós nesta manhã. Eu estou a falar para irmãos, para famílias, para povo do Deus Altíssimo. Por que e para que somos chamados povo de Deus? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas ou nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Vamos por o exemplo que eu, aqui, sou um beberrão, sou um fornicador, sou um assassino, sou mentiroso, e que de um dia para o outro eu venho a conhecer a palavra de Deus. Ela vai me levar a viver pelos frutos do Espírito de Deus. Vou deixar de ser um membro esdrúxulo, mau, dentro da sociedade e vou passar a ser a família de Deus. A família não é aquela que vive como
parente sanguíneo, como a gente chama, né? E isso eu estava a falar ontem com a minha irmã e tocou um pouco no coração. Porque, irmãos, eu sou pai. Imaginem que eu conheci uma esposa que já tinha 2 filhos. Eu não posso dizer que eu não sou pai dessas crianças, porque eu os criei, pequeninos. Pai é quem atura, é quem os cria, não é quem vem fazer e deixar. Aquele que faz biologicamente um filho e abandona, esse nunca foi pai, nem pode ser pai. Pai é chamado aquele que cria, que ama. E nós temos vários assuntos dentro do ciclo familiar. Quando nós rejeitamos um membro por não ser linha sanguínea nossa, direi eu que faremos então do próximo do qual Jesus nos adverte. Jesus nos diz assim: ama Deus sobre todas as coisas. E um segundo mandamento semelhante a esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos. Meus irmãos, é forte. Se nós andarmos a dizer que somos todos filhos de um Deus, então somos praticamente todos irmãos. E por que queremos separar irmão que não é biológico? Se aquele irmão que está conosco ao lado da igreja é o nosso irmão espiritual. Somos todos filhos de um único Pai. Não dá para se desconsiderar o biológico do não biológico quando ele faz parte dessa família. Então isso é uma coisa importante a ver. Somos chamados a anunciar o Evangelho eterno como família, não individual. Por isso é que a gente diz o corpo de Cristo, a família de Cristo, para juntos irmos anunciar aquilo que está em Marcos 16:15. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, esses serão salvos. Quem não crer será condenado. Por isso Deus criou a família, para termos esse desenvolver de podermos fazer a palavra de Deus. Pregar dentro e fora do tempo. Como a gente pode pregar? Do jeito que eu estou a fazer aqui agora? Pelo nosso testemunho, vida pessoal? Como é que a gente prega para um patrão? Como é que a gente prega para um professor? Para uma pessoa na rua? Pelo nosso viver. A Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Vocês já viram que dentro de uma macieira não vai criar nada fora da maçã? A macieira só dá maçãs. E se der lá um limão ou uma banana, está errado. Ora, nós somos a mesma coisa. Filhos de Deus, temos que dar frutos de edificação, frutos bons. Viemos de um Pai, que é o grande Criador. Agora vamos para Gálatas 5. Essa é uma mensagem para a família nesta manhã. Em geral, todos nós precisamos de ouvir essa palavra. Porque, meus irmãos, é importante nós vermos o que a gente pode viver. Olha só o que diz aqui. Gálatas 5, versículos 18. Gálatas 5, versículos 18. O nosso viver, tanto na carne como no espírito, vamos ver as duas diferenças. Vamos começar no versículo 16, na verdade. As obras da carne e os frutos do espírito. Digo, porém, andai em espírito. Andai pelo poder de Deus.
e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmãos, se nós andarmos pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, nós vamos ter dificuldades em satisfazer a nossa carne. Quais são os nossos desejos da carne? É o que nós vamos ver aqui. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A tua mente, o teu espírito pode estar forte, mas a tua carne é fraca. Por isso, quando a gente diz eu aguento a tentação, meu irmão, não brinca com a tentação. Os maiores pastores caíram. Estava a ver um vídeo há dias a uma pastora que estava a falar aconselhamento da família. E ela estava no púlpito. E veio um homem diante dela. Uma mulher não deve subir no púlpito de saia, porque a saia, quem está embaixo vai ver tudo. E o cameraman apanhou tudo direitinho. Pium! Eu me digo, qual é o testemunho daquela pastora? Quando ela sabe, lá no púlpito, não se sobe de saia. Aquele homem que veio, que é para se orar pela família, ele tropeçou. O olhar dele bateu com o Rolls Royce do jeito que aquilo saiu na média. Então é isso. Não vamos lutar contra a carne e o sangue, mas pelo Espírito que está. Então, o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Está aqui um problema imenso. Como família mundial, nós pensamos agora que já não temos lei para cumprir. Há muito cristão que vai por aí, 42 mil religiões, na maior delas, elas dizem estamos salvos pela graça. A lei foi abolida. Qual lei? Qual lei que foi abolida dentro das Escrituras, senão que a lei cerimonial, da qual Jesus veio abolir. Por isso ele morreu na cruz do Calvário. Veio substituir o cordeiro animal. Agora, a lei moral, a lei cívica, a lei saúde, essas leis não se alteraram. Se eu tiver a coabitar com uma mulher, ou maritalmente vivo com uma mulher, não posso me relacionar com ela no período onde ela está durante o período. A Bíblia diz que é imoral. Há muita coisa que nós não podemos fazer na lei saúde, lei moral, e são leis que nos abrangem todo o tempo por eternidade. A única lei, queridos irmãos e amigos, que foi abolida dentro das Escrituras é a lei cerimonial. Nada na Bíblia foi abolido. Então devemos guardar a lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque a lei de Deus, ela nos dá certa liberdade. Olha só, a gente vai para os 10 mandamentos, vemos, não terás outros deuses diante de mim. Reverência para Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. São leis de grande responsabilidade para nós termos uma adoração correta diante de Deus. E depois vem os outros, que é para a nossa relação. Não mata, não cobiça, não... Lembra-te do dia do sábado para o santificar. São todas leis que fazem parte das leis morais. Essas leis são regidas em todos os governos do mundo. Como que a lei foi abolida? Então, praticar a lei de Deus é importante. Ora, porque as obras da carne não são manifestas, as quais são. Aqui está o que nós vivemos no mundo, sem sermos os filhos de Deus ou a família de Deus. Prostituição, impureza, lascívias, idolatrias,
feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja. Perdão, não te posso fazer subir, Mohamed. Invejas, homicídios, beberices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Vejam, por isso que o texto diz: vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, nação separada. Para quê? Para que nós possamos anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Como fomos tirados das trevas? Pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olhando nós para Cristo, nós temos agora a responsabilidade de ter esse testemunho para o mundo também se converter. Ora, coisas semelhantes a estas, como as quais já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ora, o mundo jaz no maligno. Isso é o que o mundo vive. Irmãos, na verdade, quem vive nessa situação, o diabo não tem trabalho com ele. Há muita gente que diz: por que o ladrão é próspero? Por que o bandido é próspero? Irmãos, porque o trabalho de Satanás é conquistar a família de Deus. O trabalho do grande inimigo de Deus e nosso inimigo também é destruir o núcleo familiar. E se ele conseguir derrubar a tua família, tu já não prestas para a sociedade. Já não tens exemplo nenhum para dar. Vamos pôr alguém que rouba. Quem é que quer empregar alguém que rouba? Alguém que mata? Ninguém quer empregar alguém que mata. São atos feitos no mundo. E quando nós estamos na família de Deus, a gente não faz essas coisas. Mentira, adultério, beberices. Agora vamos ver quais são os frutos de Deus, os frutos do Espírito de Deus. Tomar bem noção que nós, cada um de nós, é porção desse poder divino, pois que Deus soprou nas narinas de Adão e Eva o seu poder, para nós podermos nos tornarmos almas viventes. Quero fazer aqui uma grande diferença que é importante. Ontem eu estava a falar com a minha irmã e é bom nós podermos separar. Segundo o apóstolo Jorge Tadeu, alma é a definição de pensamentos, situações do corpo, sede, fome, pensamentos, obras, tudo isso faz parte da alma. O nosso corpo é conduzido pelo nosso espírito. Vamos pôr o exemplo. Ele deu bem o exemplo. Jorge Tadeu, ele faz bem esse exemplo. Vamos pôr, irmãos, que eu suba dentro de um carro. Eu vou conduzir aquele carro. Não é o carro que me conduz. Se eu for para dentro daquele carro e conduzir sem regras, o mais certo é que eu vou espancar e talvez possa matar alguém. Assim é o que acontece no nosso corpo. Dentro de nós, Deus pôs o seu poder. Esse poder que eu estou convosco aqui a falar agora. O poder da fala. Provérbios 18, 21. Morte e vida estão no poder da tua língua. Aquilo que tu falares é aquilo que tu vais colher. Por isso estamos aqui sempre a falar a palavra de Deus. Para quê? Para que nós sejamos edificados na palavra de Deus. Que nós tenhamos crescimento. Então, os frutos do Espírito de Deus são o quê? O amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vou repetir, frutos dos quais nós, como família, precisamos viver. Amor. Quem ama não trai. Quem ama não mata. Quem ama não destrói. Quem ama une, não desune. Gozo. Estarmos alegres. A alegria do Senhor, a nossa força é. Irmãos, o quanto as pessoas às vezes, desde criança, olham para mim e dizem: tu és um homem sorridente. Eu sorrio por tudo e por nada. E mesmo quando estou em situação dramática, eu digo: louvado seja Deus, ninguém morreu. E as pessoas ficam estúpidas: mas estás a rir por quê? Mas é essa alegria que nós temos que ter. Saber que nós temos um Deus grande e que Ele nos defende de todas as circunstâncias na nossa vida. Paz. Meu Deus. A Bíblia diz: melhor é viver embaixo da ponte do que com uma mulher rixosa. Vocês já imaginam o que é ser uma mulher rixosa? A mulher que acorda logo de manhã e diz: dinheiro no banco, problema com os filhos. Irmãos, há homens que suportam isso toda a vida até morrer. Eu não suporto. Mulher rixosa, mulher que reclama toda hora, para aí. A Bíblia diz que temos que ter paz no lar. O homem que vem beberrão ou não tem maneiras de como falar, a mulher está sempre sai dela, povo meu. Vocês não estão aí para sair, viver esse tormento. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos viver em paz. A harmonia dentro da família deve existir. Nós não podemos estar sempre a resolver problemas. O fulano falou isso, o fulano falou isso. Isso é fofoca sai fora. Temos que ter paz no seio da nossa família. Longanimidade. O irmão pecou contra ti, a irmã pecou. Tu vais a Jesus e perguntas: Senhor, quantas vezes tem que perdoar esse menino, essa menina? Ele vai te dizer 70 vezes 7. Perdoa 70 vezes 7. Meu irmão, isso nos dá 490 vezes o pecado do irmão ou de uma irmã por dia. Ninguém peca contra nós por dia desse jeito. Aliás, ninguém vai tolerar. Jesus está-te a dar para tu perdoares a cada dia o teu irmão, o teu marido, o teu filho que comete erros. Então, ser longânimos. Deus é longânimo para cada um de nós. Nós somos pecadores, rebeldes, maus, e Deus tem esse amor eterno por nós. Por isso Ele nos enviou Jesus para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Seria muito complicado, irmãos, que nós tivéssemos que ir para o céu do jeito que nós vivemos aqui nesse planeta. Eu que vos digo que sou mesmo a besta da feira, feio. Eu sou pecador. E me vejo como tal. Não vou ser salvo pelos meus meios de vida. Até no meu falar, no meu andar, em tudo eu peco a cada dia. Só posso ir ao céu. Foi o tema que nós estávamos a falar ontem. Será que eu vou para o céu? Há muita gente que não sabe que vai para o céu. Eu sei, de certeza absoluta que eu vou. E se você está aí, faz parte de uma família e não sabe se Jesus vier agora nesse momento, não sabes se tu vais ao céu, meu irmão, é melhor começares a praticar a palavra de Deus. Porque para isso nós somos chamados. Há um princípio nesta vida e tem um fim. E depois temos a vida eterna. Para nós sairmos desse mundo turbulento, pecaminoso, destruidor, temos um princípio que foi no Jardim do Éden e ainda vamos ter um fim na vinda de Jesus.
A Bíblia diz que quando Jesus vier no poder e sua glória, vai levar os seus eleitos, dos que amam e praticam a palavra de Deus. Esses serão levantados da terra e veremos Deus cara a cara durante todo o milênio. Que privilégio sermos a família de Deus. Por isso, quando a gente vê 1 de Pedro 2,9, vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada, para erguermos juntos e andarmos pregando a palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Nós não fomos chamados como família para andarmos a nos bater uns aos outros, falar mal uns dos outros, maltratar o esposo, a esposa. Não, nada disso. Somos chamados para edificação do corpo de Cristo, porque Ele morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Ora, qual é a garantia que eu tenho da minha salvação? E nesta manhã eu posso vos dizer com categoria, sem perder nada na minha mente, que eu estou salvo pela palavra de Deus. Tanto como eu sou pecador aqui. A Bíblia diz assim, é Jesus que nos diz, queres tu, meu irmão, nesta manhã, minha irmã, herdar a vida eterna? Cumpre isso. E a vida eterna é esta, diz Jesus, que te reconheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu, ó Pai, enviaste. São palavras de Jesus. Ora, a salvação não vem por muita vigília, muito dízimo, muita benevolência. Não. Fazer o bem, tudo muito bem. Ir à igreja, tudo muito bem. Mas temos que ter em conta que isso não nos traz salvação. Salvação só vem quando nós pudermos olhar para a cruz de Jesus no Calvário. E sistematicamente, ao olharmos para a cruz, vamos ver o quê? A apresentação do amor eterno de Deus. Diz a Bíblia em João 3, versículo 16. Eis que Deus amou o mundo, isso de tal maneira, que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele, escutem bem, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. É crendo nas promessas de Deus, crendo na palavra de Deus, crendo no sacrifício de Jesus derramado, seu sangue na cruz do Calvário. Olha só, uma das coisas mais poderosas que nós podemos ter na cruz de Jesus é ver o quanto sangue ele derramou. E este sangue serve-nos como uma borracha que apaga toda a trajetória pecaminosa do nosso viver neste planeta. Meus irmãos, eu que vos falo, eu não sou santo. Vocês podem dizer, o tio Zé é bom, porque eu tenho aí uma fama qualquer que eu sou muito bom, que nunca peco, é mentira. Eu sou como qualquer um ser humano. Tenho as minhas rebulices, meus nervos, meus sentimentos maus, pensamentos indúbios, tudo quanto é humano, carnal. E disto não me posso livrar. Mas olhando eu para a cruz de Jesus, aí eu vejo o quanto Deus me amou e o quanto eu devo amar a cada um dos meus irmãos. Não há como separar. Se você é crente não consegue olhar para a cruz de Cristo, Moisés ele foi chamado a atenção. Quando o povo pecava e lutavam lá, né? Porque saíram lá da terra do Egito, escravos, depois Moisés parou em certo lugar e todo mundo estava a reclamar e Moisés girou-se e disse, Senhor, o que é que eu vou fazer dessa raça de víboras? O que é que eu vou fazer com eles? Estão sempre a reclamar, nunca estão contentes. Já os tiraste do Egito, puseste-me aqui, que é para ir na terra prometida, continua a reclamar. Mas o que é que eu vou fazer com eles? Ergo uma cruz.
Deus fez isso. Irmãos, isso foi muito antes que Jesus venha no planeta Terra morrer na cruz do Calvário. Como simbolismo da morte de Cristo, Deus disse a Moisés: vai criar uma cruz lá, de madeira, e enrola lá uma serpente de bronze. E põe bem no alto do monte, para que não haja desculpa. Aí eu não pude olhar porque estava escondido. Deus disse: põe lá no topo do monte. Irmãos, olhando para o topo do monte, era impossível alguém morrer. Mas acredita em mim que a Bíblia diz que mesmo assim, muitos deles não queriam olhar para a cruz. É claro. É o texto que vem de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Amou essa família de tal maneira que nos enviou Jesus para pagar a nossa sentença da morte eterna. Ora, eu não posso me ver morto eternamente quando eu creio em Jesus. Creio na palavra de Deus. Eu sou salvo pelo poder que está em mim de colaboração com o Deus Criador. Ora, nesta manhã eu posso vos garantir de vida e morte que eu estou salvo. Se Jesus vier agora, eu estou salvo e de certezíssima absoluta que eu vou para o céu. Porque eu creio no sacrifício de Jesus. Meus irmãos, se Jesus morreu no meu lugar, é Ele que vai se apresentar diante do Deus Pai Criador e dizer: aqui o Zé maroto, mau, maquiavélico, ele... paguei a sentença dele lá na cruz, Pai. E Deus vai me dizer: mas José andou a fazer adultérios, mentiu, pecou. Pai, eu paguei a sentença desse homem. Está paga na cruz. Porque eu creio, eu sou salvo. Não é porque eu... Há muita gente... Ontem eu estava a falar com a minha irmã, isso me impactou a minha vida. A minha irmã está na igreja desde menina, como eu. Mas ela não sabe quando é que vai ser salva. Se Jesus vier agora, irmãos, meus vocês aqui que estão na live, se Jesus vier agora neste momento, quantos de vocês têm a certeza da vossa salvação? Ninguém. A maior parte das pessoas não tem. Eu disse: não sei. Eu não sei, mas a família na Terra é chamada por exemplo, para que nós tenhamos esse... Imaginem, irmãos, que nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta. E que dos 8 bilhões todos vão abdicar a aprender a palavra de Deus. Não teríamos prisões, não teríamos hospitais, não teríamos enxaquecas, porque a palavra de Deus, meus irmãos, nos liberta de tudo isso. As prisões iam falir, os hospitais iam falir. Irmãos, eu estou com 61 anos, fiz agora domingo, 61 anos. Eu conto às vezes nas minhas mãos que eu fui parar o hospital. 61 anos. Por quê? Não porque eu seja mais poderoso, porque a palavra de Deus nos liberta de doenças, enxaquecas, problemas. Irmãos, eu soluciono os meus problemas da maneira como a Bíblia fala. Sai dela, povo meu. Se o pecado abrange na tua porta, corre. Não fica aí. Refugia-te dentro da palavra de Deus. O apóstolo Jorge Tadeu diz assim: tu, meu irmão, minha irmã, estás aqui na terra, queres ver Jesus? Olha para a palavra de Deus. Está aqui. E se vocês forem procurar em Apocalipse 19, ele diz que o nome de Jesus, ele é a palavra. Então, quando eu tenho aqui a palavra, eu estou a abraçar Jesus. Jesus está comigo pela palavra. E quando ela faz isso, ela me serve de proteção. Não há flecha do inimigo que entra aqui. Abraça a palavra de Deus e tu vais ser um mais que vencedor. Ora, diz que benignidade, bondade, faça o bem. Tem lá um texto muito bem que quando nós vemos Tiago 1, se tu queres distinguir a tua vida neste mundo como cristão ou não cristão, é cumprir Tiago 1.
Muita gente me diz, eu sou cristão, mas não praticante. Bom, não diz essa brincadeira porque isso não existe. Ou és ou não és. O cristão tem que ser praticante. E uma das maiores práticas que Jesus nos recomenda, na verdade, é ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser. E logo segundo a este, ama ao teu próximo como a ti mesmo. E ele vai mais longe. Desses 2 mandamentos, fecha tudo na Bíblia, fecha tudo. Porque ela se cumpre toda. A Bíblia se cumpre toda nesses únicos 2 mandamentos. Se tu conseguires olhar para Deus como um Pai eterno e amar de todo o coração, é impossível tu não amares o teu irmão. É impossível. Porque quem ama não faz destruição. Eu gosto dos meus filhos. Claro que quando eles são pequenos tem que os corrigir. Mas quando adultos, o meu dever de pai não é bater, não é escancarar, é aconselhar. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Se o meu filho não quiser ouvir o meu conselho, meus irmãos, não há nada que eu possa fazer, só tenho que orar por ele. Tão somente não deixes de orar, ainda que ele seja o maior turbulento neste mundo. Não deixa de orar pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo. Porque há maridos também terríveis, hein? E esposas também terríveis. Ora, há poder na oração. Eu lembro muitas vezes, sinceramente, eu me lembro muitas vezes da minha mãe. E eu acordava, muitas vezes eu olhava ela sentada aí na cama sem falar nada. Ela estava a orar. E a oração de uma mãe tem poder. Acreditem, meus irmãos. Eu conheci coisas no meu viver que se hoje eu não praticar, eu sei que eu vou morrer. A minha mãe, quando orava por cada um de nós, porque nós não tínhamos uma vida bonita, era uma vida muito dificultosa. E ela orava por ela e por cada um dos seus filhos. E há poder na oração, acreditem. Então, benignidade, bondade, fé. Aqui está a chave da nossa salvação. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém virá a Deus, ninguém, se não passar por Jesus Cristo. Mas acreditar em Jesus, esse é outro dos 30, porque a gente não viu. Há muitos jovens que dizem assim: você sabe lá se a Bíblia é verdade ou não? Você sabe lá se Jesus morreu mesmo na cruz do Calvário por ti? Sabes mesmo lá se Deus existe? Meu irmão, só pela fé. Olhem bem que eu estou sentado aqui, estou bem sentado. Se eu tiver dúvidas que essa cadeira não me vai segurar com os meus 165 quilos, meus irmãos, eu não vou sentar aqui. Não posso. Tem que ter um rock. Tem que ter uma pedra para eu ter segurança. Tudo funciona na fé. Isso são ensinamentos do apóstolo Jorge Tadeu. Vais fazer um cheque, ou recebes, aliás, um cheque do teu patrão. Tu tens que ter fé que esse cheque vai ser pago. Tudo na fé, 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 fé. A esposa engravidou, vai vir diante do marido: amor, todo bebê. E o marido acredita. Ele não viu nada. A barriguinha dela está normal. Ela pode ter algumas náuseas, algumas coisas, mas ela aceita que aí vem um bebê e começa a viver o princípio de um filho que está na barriga. É fé. É difícil vermos alguém que ama uma mulher e a mulher se aproxima dele e diz: bebê, vai vir aí um bebê. E ele: não. O homem que ama, ele ama. Ele quer ver esse fruto do amor dele. Então ele acredita pela fé. Irmãos, fé, mansidão. Eu não digo que eu sou manso, sinceramente. Agora, com 61 anos, está a ficar cada vez mais beira, né? Mas eu fui um homem muito iracundo, irmãos. Nervoso.
O homem nervoso espanca, destrói, não pensa, não raciocina. Ele, aliás, antes de agir, ele vai para a brutalidade. E o pensamento vem depois. A Bíblia aqui nos diz que temos que ser mansos. Moisés, vejam bem, vamos pôr aqui a história de Moisés. Moisés, ele é o homem que cresceu no meio duro do faraó. Faraó era um homem de um coração duro, segundo a Bíblia. E ele foi criado naquele meio. Para Deus poder pôr mansidão no coração de Moisés, levou 40 anos na escola a pastorear as ovelhas. Porque o amor que Deus queria que ele tivesse para os homens que ele ia libertar e mulheres, tinha que passar por aí. A escola de mansidão. Como é que ele vai ser cauteloso? Olhando para os animais, ele tem aquele sentimento que eles não têm ninguém para os defender. E Deus mandou aí Moisés para ele aprender. Moisés estava ali com Jetro e ele aprendeu com um pastor e também com aqueles animais a ser paciente, longânimo, ser manso de coração. Agora vejam, Moisés, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus e era um homem manso, mas e nervoso. Quando na altura que a irmã dele, Miriam, morreu, o povo estava a reclamar água, ele disse um palavrão qualquer, não sei. E em vez de obedecer o que Deus disse, fala a rocha, Moisés. Não toca na rocha, para eles saberem que eu sou o Deus o Todo-Poderoso. Pelo poder da tua palavra vai jorrar água da rocha, o que na mente humana não faz sentido nenhum. E porque eles aborreceram tanto Moisés, o homem manso tornou-se iracundo. Ele ficou feio. E deve ter dito um palavrão qualquer lá. Olha, você bateu com a cana dele. E aquilo jorrou água. Mas não jorrou água segundo a vontade de Deus. E por esse pecado, Moisés foi levado ao topo do monte por Deus, para ele ter a visão daquilo que foi a promessa de Deus. Mas ele não entrou lá. Vocês sabem qual é a dureza? Irmãos, é duro. Imagine, eu me ponho no lugar de Moisés nesta manhã. Guiar um povo de Deus, que é um povo duro, tirano, de coração. Por isso a lei se aplica dentro por dentro, olho por olho. Moisés é um tirano aí, é? Não é lei de Deus, irmãos, porque Jesus já veio dizer mesmo, isso não é lei mas por causa da dureza dos vossos corações, foi concebido Moisés lidar com vocês desse jeito. Jesus veio buscar ou encontrar aqui uma coisa que já estava iniciada. Coração do homem é duro. E Moisés ali, ele disse, ok, bateu. Mas Deus disse, Moisés, eu te disse para falar. Do jeito que eu estou aqui a falar, a palavra de Deus, meus irmãos, é ela que tem poder, não é o tio Zé aqui de lado, hein? Eu sou Zé ninguém mesmo, como diz a palavra. Mas se vocês abdicarem-se para a palavra de Deus, vocês vão aprender os segredos de Deus. Porque os segredos estão aqui, não estão em mim. Ora, mansidão, temperança. Esse é o tio Zé falhou aí, em todas as cartas. Temperança. Irmãos, um homem como eu, que quando na época onde eu trabalhava, agora já não trabalho, camionista, não regulamentava, não tinha regulamentação da minha alimentação. Era um comilão. Beberrão. Não bebia vinho, mas bebia Coca-Cola. Chocolates. Glutonarias. Nós temos que ser temperantes, irmãos. O jovem que está aqui na minha casa, meu filho disse, tio Zé, sabes que até porque
165 quilos, tu és um pecador mesmo de grande, porque Deus diz, cuida do teu corpo. Tem razão. Irmãos, eu fui obrigado a comprar uma esteira agora de 150 libras, está em promoção no TikTok, e eu estou a fazer essa esteira. Em vez de andar fora, quando tem chuva, frio, agora é inverno aqui, eu ando nessa esteira e está a me abençoar. Estou a perder peso. Fiz um investimento, porque a glutonaria que eu tinha antes, agora já não tenho. Irmãos, a minha filha ontem me fez assim. A minha menina que está aqui, ela me fez saladinha, beetroot, que nunca comi na minha vida, do jeito que ela fez. Bem rapadinha, com milho. Um pouquinho de arroz, uma pita, foi 2 colheres quase que ela pôs lá, e ovos cozidos. Eu digo assim, oh, minha filha, tu nem sabes o quanto eu vou te louvar e agradecer sempre, por Deus. Porque agora eu estou a ver a importância do comer rigorosamente. Tem que me regular, meus irmãos, mas comer feijão com farinha toda hora, pirão, molho com carne, isso faz gordura. E é o que eu mais gostava. A minha esposa fazia essas comidas boas e é por isso que eu estou com 165 quilos. Irmãos, agora eu vou diminuir mesmo, yeah? Então estamos a chegar no fim da conversa aqui de Espírito de Deus. Espírito de Deus, amor, gozo, paz, longanimidade. Ser longânimo para o teu irmão, teu esposo, perdoa sempre. Benigno, ser bom. Tem bondade, fé. Aqui vamos agarrar em todos eles, são importantes para o nosso viver. Como família, ser manso, perdoar. Irmãos, há muitas vezes a gente tem mesmo dor de cabeça com alguns irmãos. Até na igreja. Eu já não estou na igreja. E a minha irmã me censurou. Deixaste a tua congregação. A minha congregação agora está aqui, são vocês, hein? Porque muita gente me condena, porque saíste da igreja, mas irmãos, a igreja tem muito problema. Inclusive, não estão a ensinar a palavra de Deus corretamente. Então, sai dela, povo meu. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vejam só o que a Bíblia fala. Os que são de Cristo crucificam tudo quanto é desejos da carne. Adultério, glutonarias, beberrices, fornicações, tudo que é desejo da nossa carne. Não tem nada a ver com o nosso espírito. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós. A Bíblia diz que nos ensina isso. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós como corpo, carne, temos o desejo de comer, fazer amor, bater, matar. Tudo isso a carne nos pede. Por isso, Gálatas 5, ele está a nos dar as duas vertentes. Fazer o mal, como tu vês aí em Gálatas 5 antes, frutos da carne. Idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfia. Os frutos do Espírito são contrários. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sermos passivos. Entender o outro, não é só... Não, dá tempo. Fala, conversa, procura conhecer o problema do teu irmão. Não vai argumentar à toa. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne nas suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. O que é que isso quer dizer? Irmãos, se vocês são feitos segundo a imagem e semelhança de Deus e que dentro de vocês reconhecem ter o poder de Deus em vós, vivam também neste poder. Porque quando a gente... Olha só, vamos para terminar em João 4, 24. João 4, 24. Olha só o que Deus é. Para nós termos noção do que eu estou a falar. João 4, 24. Ele diz assim. Deus é Espírito. Importa
que nós, família de Deus, os que o adoremos em espírito e em verdade. É isso que a Bíblia nos chama. Como uma família, nós temos que nos abdicar a praticar a palavra de Deus, viver nos frutos do Espírito, sermos pacientes uns com os outros, evitar as fofocas, sobretudo. Ele falou, eu ouvi, ele disse. Irmãos, chama o teu irmão, ora com ele, pede perdão e acabou o problema. É o que eu faço no meu viver. Eu não guardo a rancor ou rancor no coração por causa de um irmão que me falou. Vocês já imaginaram? Isso aconteceu comigo a sério. 6, 7 da manhã. Recebi uma chamada da minha irmã. Vos digo sinceramente, até hoje eu estou para saber o que é que se passou. Mas era a ver mesmo, aos olhos nus, a voz do diabo do outro lado da linha. Ela não disse bom dia, Mano Zé, bom dia. Ela começou, seu filho da... 1 hora. E eu fiquei suspenso, não pude falar uma palavra. E quando ela acabou, ela desligou o telefone. E eu fiquei assim, mas que mal fiz eu a minha irmã? Até os dias de hoje, vos juro por Deus que eu não sei. Mas eu recebi essa chamada pela manhã. Alguém que está a acordar, não sei, mal disposta, mas vamos ver que há coisas. Vocês chegam numa casa, acabaram um trabalho. Eu vejo isso regularmente nos casamentos e existe todo o tempo. O homem chegou, a mulher chegou, está cansada, está exausta, e logo ao chegar, epá, tu... Irmãos, ponderem um pouco a situação. Senta, dá tempo, conversa e vê qual é o problema. Eu agi muitas vezes assim, sinceramente. Por isso eu me arrependo hoje, nesta manhã. Temos que ver como família. O que é que nós estamos a fazer? E a pergunta é, vamos dar aqui, o TikTok está-nos a pedir tempo. Só um momento, irmãos. Thank you for the time, TikTok. Thank you so much. E nós sabemos que quando nós vamos buscar a palavra de Deus como família, o culto familiar é muito importante. Meus irmãos, eu sou um membro de uma família grande. E a nossa família tem muito problema. Falatórios, remunguices, rebeldia, mal-estar. E sinceramente tenho que orar para todos. Eu olho para todos os meus irmãos, meu Deus, como uma coisa muito problemática. Eu digo, nós estamos a viver, na verdade, nos últimos tempos da Terra. Irmãos, o Apocalipse, quando vocês abrirem Daniel, Apocalipse, Ezequiel, as profecias estão-nos a levar para um fim dos tempos. Que, na verdade, estamos já em cima do tempo. A única coisa que nós não sabemos é o dia e a hora em que Jesus virá. Mas ele diz que no tempo desses reis, Jesus virá e vai pulverizar. Irmãos, ele não disse vai vir fazer bonita a terra. Ele diz vai pulverizar tudo neste mundo e vai ter criação do reino eterno, dos quais nós seremos os eleitos para vivermos nesse reino eterno. E se como família estamos a nos matar aqui na terra, o que será quando estivermos na eternidade? Então não vamos entrar. E o meu conselho aqui para todos vocês, meus amigos e irmãos, família, é que comecem a ponderar o vosso pensamento, porque estamos, na verdade, no fim. Eu estou a dar estudos de profecia já há muito tempo. E os meus filhos, minha própria família, não quer saber. Há pessoas que estão a ligar das Caraíbas, de África, Gana, Quênia, e dizem muito obrigado, irmão, pela mensagem. Os meus irmãos familiares desprezam a mensagem.
que a gente pode fazer. Nós temos a maior plataforma hoje, YouTube. Eu estou a falar diretamente do YouTube agora, do TikTok, ferramentas das quais Deus nos deu para pregarmos o Evangelho. Então, revisar os versículos que eu vos dei do princípio, 1 de Pedro 2,9. Abdiquem esse versículo e vivam sobre esse pensamento. O que é que ele diz? Vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Vamos por aqui uma nação, o que é? São todos povos nascidos naquele lugar. E se tu tens uma família em Angola, ou no Zaire, nos Estados Unidos, tu és um familiar desse Deus maravilhoso. Então a Bíblia diz que todos nós, de acordo com as nossas origens, somos todos irmãos. E temos que buscar o conhecimento de Deus. Vós sois uma geração. Geração é a última da terra. Nós, eleita. Sacerdócio, por quê? Temos que ser os sacerdotes na terra. Exemplo de nós tem que vir de nós. Irmãos, eu não sou perfeito, sinceramente. E se eu vos dizer que eu sou bonito, sou perfeito, não peco, eu estou a mentir. Eu que vos falo nesta manhã sou mais pecador e não tenho méritos nenhuns de salvação eterna. Mas ele diz, nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separada de todos os povos da terra. Para quê? Buscarmos anunciar. Hoje não temos razão de... Irmãos, se alguém me dizer eu não posso pregar a palavra de Deus do jeito que eu estou a pregar aqui, clica no seu telefone e partilha essa mensagem. Estás a fazer o mesmo que eu estou a fazer aqui nesse lado. Irmão, mas eu não tenho coragem de falar para o povo. Pratica no teu celular. Multiplica essa mensagem por milhares de pessoas, das quais tu as conheces, teus amigos e família. Partilha. Vais fazer o mesmo trabalho que eu estou a fazer desse lado. Não há desculpa. Irmãos, nós temos a maior tecnologia dos tempos. Vocês sabem por que o TikTok está a ser muito perseguido? Porque é uma das últimas ferramentas, creio eu, por Deus, por fé, que não vai haver mais. Segundo aquilo que está a ocorrer na média hoje, irmãos, nós não temos mais ferramenta abençoada e adequada para pregarmos o Evangelho eterno. Por isso é que a Bíblia diz, vós sois um sacerdócio real, nação santa, para quê? Para irdes anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas, Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário, e nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso chamado, como família. Sermos exemplos, sermos pacientes, abdicarmos da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer a todas as manhãs. Então vamos orar e vamos terminar esta live. E vamos ter mais a cada manhã esse poder de pregarmos ao mundo. Meu irmão, fala a palavra de Deus. E eu, por Deus, eu vou ter que ser muito, muito cauteloso. Porque há coisas que às vezes dizem, tu exageras. Não quero exagerar. Eu quero ser apenas um homem simples, crendo como Jesus disse na palavra de Deus. Irmãos, aqui nós vamos ver problemas dentro das Escrituras, ok. A Bíblia já disse que vão mexer, vão tocar. Agora, a tua dúvida, deixa com Deus. Mas pratica essa palavra e tu vais ser um mais que vencedor na tua família. Então vamos orar para as famílias. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós aprendemos nesta manhã mais de Ti, como lidarmos dentro da nossa família. Cada um de nós individualmente está aqui, Pai, para que nós possamos aprender o Teu amor eterno, do qual manifestaste enviando Jesus para morrer
por cada um de nós na cruz do Calvário. Pai, obrigado pela tua santa presença, pelo Espírito Santo. E agora te suplico que tu possas tocar em cada um dos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a sermos pacientes, longânimos, amando-nos uns aos outros, para que possamos então ser esse povo próspero na terra, como diz 1 de Pedro 2,9. Que nós possamos cumprir esse chamado do pregar o Evangelho. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas, e conosco aqui nessa live, mais uma vez, queremos trazer todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, nossos queridos amigos. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ora, muito obrigado, meus queridos irmãos e amigos. Estamos por terminar essa live e vamos então para o próximo, que vai ser à tarde, louvor, ok? Se vocês terem aí tempo, durante a tarde vamos fazer o louvor. Então, muito obrigado pela vossa presença. Não esqueçam, partilhem, por favor, essa mensagem. É sobre a família, o núcleo da sociedade. Quando a família é vitoriosa e abençoada, a sociedade e a nação vende-se. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A cada um de nós temos essa responsabilidade, ok? Abraço a todos. Um beijo para todos vocês, meus queridos. Aqui, dar end.